Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há uma verdade bíblica que não pode ser esquecida. As bênçãos de Deus dependem da nossa atitude para com Ele, mas também para com o mundo. Deus estabelece alguns princípios e algumas orientações que não devemos nunca esquecer e precisamos ter em mente. O Senhor nos chama para sermos um povo separado para Ele. Tito 2,14 acrescenta, e zeloso de boas obras. Deus nos quer um povo totalmente dele. E nós temos um precedente que é a antiga aliança, o Antigo Testamento, na época do qual Deus queria um povo de Israel. Deus preparou esse povo no Egito, um povo descendente de Abraão, para ser um povo totalmente dele, que fosse exclusivamente dele. Êxodo 19:6. Um povo sacerdotal, um povo exemplo para o mundo. Deus escolheu um povo para abençoar os outros povos. É uma coisa interessante, apesar de conhecer o Senhor, outros povos não queriam o Senhor. O diabo conseguiu colocar na cabeça de pessoas, principalmente governantes, o seguinte: cada povo tem o seu Deus. Se o Deus deles é mais forte que o nosso, nós vamos tentar nos fortalecer para não sermos subjugados pelo outro, mas o Deus deles é deles e somente deles. A ideia de um Deus só, criador do céu e da terra, não havia. Satanás conseguiu afastar essa ideia da cabeça das pessoas. Seria muito interessante um povo edomita, um povo amonita, moabita, qualquer outro povo verificar o seguinte: o Deus de Israel é o mais forte porque ele é o Deus verdadeiro, então vamos adotá-lo como nosso Deus. Isso, ao que você saiba, nunca aconteceu. Talvez com a rainha de Sabá e o rei Salomão. Mas, ao contrário, o contrário sempre foi a regra. Israel adotava outros deuses de outros povos. E isso provocava Deus a zelos, ciúmes. Deus não aceita concorrência. Os primeiros mandamentos são exclusivistas. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não os adorarás, nem lhes prestarás culto. Não terás outros deuses. O mal que você faz não é necessariamente abandonar a Deus. É você querer ter Deus e um outro Deus do mundo também. É você ter Deus, mas não exclusivamente. Entende? E Deus faz questão de dizer: eu quero um povo santo, separado dos outros povos, um povo que seja totalmente meu e somente meu. Eu quero um povo assim. Se não for assim, não é meu povo. Se misturar, se adotar o sincretismo religioso, não é meu povo. Se você temer, tão somente temer a outros deuses, não é mais meu povo. A mistura não me pertence. Quem está em cima do muro, quem está misturado, não é de Deus. O cristão que teme a outros deuses não é de Deus. Para se tornar inimigo de Deus, basta se tornar amigo do mundo ou de alguma coisa do mundo. Deus quer exclusividade para Ele e somente Ele, e não tem outra alternativa e opção. É de Deus, e se é de Deus, é somente de Deus.
Isso significa, em termos práticos para nós hoje, o seguinte: o cristão tem que ter Deus como o centro da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Se o seu negócio afastar você de Deus, esse negócio não é de Deus e provavelmente você vai junto com o seu negócio para longe de Deus. Se a sua família afastar você de Deus, é que você não é de Deus, é da família e vai para longe de Deus junto com a família. A família não pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. O negócio não pode atrapalhar nada seu, nenhuma preferência, cuidado, zelo, nenhuma dedicação especial que você tem a alguma coisa deve afastar você de Deus. Não é para ter nenhuma outra coisa querida, não é para você ter nenhuma outra devoção, nenhum outro capricho. O seu coração é para ser somente de Deus. E se não for somente de Deus, não é de Deus. Será que isso fica claro para você? Deus quer um povo santo, separado somente para Ele, exclusivamente dele. E quem é de Deus não pode ser de nada mais. Nem do Botafogo, nem do Flamengo, nem do Vasco, nem disso e daquilo. Quem é de Deus tem que ser somente de Deus. E se não for somente de Deus, não é de Deus. Muitos crentes vivem uma vida domingo na igreja, quando tem um compromisso de todo domingo. E no resto da semana vivem a sua vida. Isso não é ser de Deus. Ele exige que sejamos radicais. Na sua casa não é para entrar nada que não seja de Deus. Isso é sério e muita gente tem uma vida totalmente envolvida com cultura, com negócios, com estudos, com prazeres, com coisas e animais e um monte de outras devoções, de tal forma que ela não é exclusivamente de Deus. E é sempre bom lembrar, se você não é exclusivamente de Deus, você não é de Deus. O crente meio-meio, misturado, o crente Raimundo, o crente isso e aquilo, não é de Deus. O crente carnal, no meu entender, não vai ser salvo. Crente carnal é aquele que já teve experiência com o Senhor, conhece o Senhor, mas vive como vivem as outras pessoas da vida, que não conhecem o Senhor. Então, o crente carnal não é totalmente do Senhor. E quem não é totalmente do Senhor, não é do Senhor. Deus é muito claro. Na antiga aliança, Deus mesmo estabeleceu princípios muito importantes. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 7, o Senhor diz: eu vou abençoar grandemente vocês, se forem totalmente meus. Então, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar e também abençoará teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Interessante, Deus promete amar o seu povo e abençoar condicionalmente, se ouvires a voz de Deus e obedeceres. A bênção de Deus é condicional. Ela é condicionada à sua atitude. A sua atitude para com Deus. E eu vou mostrar que também para com o mundo. Isso precisa ficar claro na mente de cada cristão, essa verdade. O Senhor continua no versículo 14: bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Ou seja, a bênção de Deus sobre nós será extensiva aos nossos animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, nenhuma epidemia, nenhuma doença. O Senhor porá essas doenças sobre os que te odeiam, mas sobre ti não, se obedeceres o Senhor.
Isso são termos da antiga aliança. Hoje, na era da graça, é diferente, mas nós precisamos ter em mente o que Deus acertou com o seu povo de Israel na antiga aliança, para entendermos os princípios e aplicarmos esses princípios bíblicos a nós na época do Novo Testamento. Você entende? O Senhor diz: consumirás todos os povos que te der o Senhor, e os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois que isso seria por cilada contra ti. Então, se disseres no teu coração: mas essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? O Senhor diz: dessas nações, ainda que sejam muito poderosas, não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. O Egito deve servir sempre de referência para nós. O Senhor destruiu, arrasou o Egito quando tirou o seu povo de lá. O Egito era incomparavelmente mais poderoso do que o povo de Deus, que nem povo ainda era. Eram escravos no Egito, mas o Senhor destruiu o Egito para tirar o seu povo de lá. Deus diz que isso é um princípio bíblico que deveria reger sempre a antiga aliança, Israel, no trato para com os outros povos. Não tenha medo, não faça aliança e nem tenha pena desses povos. Se eles vierem contra ti, não tenha pena deles, destrua-os. A antiga aliança era assim: eu quero um povo referência, um povo poderoso, um povo zeloso de boas obras, que seja um povo de referência no mundo, ao qual eu vou dar grandes vitórias, mas vai ter que ter essa atitude, cumprir todos os mandamentos do Senhor. Isso é como começa o capítulo 8 de Deuteronômio. A atitude nossa para com Deus seja de obediência, e a atitude nossa para com os outros povos de radicalismo. Isso trazido para nossos dias significa o seguinte: Deus quer você para Ele todos os dias da semana, não só no domingo. E Deus tem que ser o mais importante no seu dia, no seu pensamento ao se levantar, no melhor do seu horário do dia, no contato com os outros irmãos, e isso vai ser prioridade da sua vida. Compromisso 24 horas por dia do Senhor, ou não é do Senhor. Se você quiser ser uma pessoa do Senhor só no domingo ou no dia da reunião, isso significa não ser do Senhor. E a sua atitude para com o mundo é de deixar o mundo, relegar o mundo, deixar para lá o mundo. Deus quer você exclusivamente para Ele. Entenda isso, Deus quer você exclusivamente para Ele. Se você tem dividido a sua vida, saiba que isso não agrada a Deus. Você seja totalmente dele e comece a analisar e avaliar aquilo da sua vida que não está bem com o Senhor, para você deixar. O mundo não pode ter complacência de sua parte. Não tenha pena do mundo. Crucifique o mundo. Se separe do mundo para ser de Deus. Entenda isso. Querer ser de Deus misturado com o mundo significa não ser de Deus. Entenda, para você poder obedecer e ser do Senhor se quiser.